A preparação para esse jogo em Caxias do Sul, baixas temperaturas, né? Todo cuidado é pouco. O reencontro, né, com o Juventude, que está de volta à Série A, e com algumas possibilidades de mudanças. O Diego Palacios segue de fora ainda, então o lateral vai ser o Hugo, ele não foi nem relacionado, né, o equatoriano, e tem uma possibilidade de mudança no meio, seja com o ingresso, o retorno do volante Maicon, ou meio-campista Maicon, né? Porque segundo o Antônio ele não é volante, que está recuperado, e aí ele entraria no lugar do Fausto Vera, que está tentando ser resgatado aí, né, pela comissão técnica alvinegra, mas não está conseguindo, né? O Maicon hoje eu acho que é titular absoluto. Eu gostaria de ver mais o Breno Bidon, mas simplesmente sacaram o menino para dar uma chance para o Fausto Vera, o que eu achei bem estranho. Acho que o Breno Bidon, na ausência do Maicon, ele deveria jogar. E agora o Maicon voltando, ele ocupa a sua função de titular ali ao lado do Ranieri no meio-campo e do Rodrigo Garro. Normalmente ele tem feito o time com o Wesley, o Yuri e o Romero, mas pode ter o ingresso do Coronado. O Coronado ainda não jogou entre os titulares, muita gente está pedindo e cobrando que ele jogue ao lado do Rodrigo Garro, e aí com isso ele faria, de repente, a função do Wesley, aberto pelo lado esquerdo. Eu não tiraria o Wesley, mas é uma possibilidade aventada, né, dele jogar no 4-4-2. Então, obviamente ele não jogaria lá no lugar do Wesley fazendo corredor, mas seriam dois volantes, né, o Raniel e o Maicon, dois meio-campistas, Garro e Coronado, com dois atacantes, Yuri e Romero. Nesse sentido, um 4-4-2 mais equilibrado, mas aí o Antônio teria que mudar o sistema também, isso poderia acontecer. Acho muito difícil que ele mexa no sistema e na estrutura, então creio que Coronado para segundo tempo, Maicon pode sim retomar a condição de titular, o restante já conhecido, né? Com o Félix Torres, o Gustavo Henrique, na direita o Fagner, na esquerda o Hugo, com o Cássio no gol. Essa deve ser a equipe do Corinthians para encarar o Juventude. Cara, o Ranieri, ele tem, enfim, mostrado muita qualidade e números impressionantes, né? Os números traduzem o que a gente está vendo em campo, né? O Ranieri chegou chegando, vestiu a camisa como com uma facilidade, adaptou muito fácil e os números dele, pela galera do SofaScore, mostram isso, né? Olha só, ele é o jogador com mais duelos ganhos, mais desarmes feitos, mais interceptações e o que mais sofreu pênaltis nesse caso, nem apenas um, no time do Corinthians. Gente, são 106 duelos, são 32 desarmes e 20 interceptações. Ele lidera todos esses quesitos na equipe do Corinthians. E olha que ele não é zagueiro, enfim, não é do sistema defensivo, ele é um meio-campista. E ele lidera todos esses quesitos. Ele é o segundo jogador que mais sofreu faltas, 32. Segundo em mais cortes, 35. Segundo em duelos aéreos ganhos, 41. E em ações defensivas, 107. Esse é o Ranieri, camisa 14, que está assombrando, titular absoluto e não se machuca, né? Joga todos os jogos a pleno, com muita disposição, muita garra. Esse entendeu o que é vestir a camisa do Corinthians. E falando do Juventude, que é o adversário, que muita gente não consegue acompanhar, eu acompanhei bem por acompanhar o Campeonato Gaúcho. O Juventude disputou 2 semifinais contra o Inter, depois 2 finais contra o Grêmio. É treinado pelo Roger Machado, que foi especulado no ano passado, pouca gente sabe disso, mas foi, é informação, eu tenho ela. O Duílio contatou o Roger com a repercussão negativa. Ele foi no Luxemburgo, mas o Roger poderia ter sido técnico do Corinthians no ano passado, vejam só. Ele ficou o ano inteiro sem trabalhar, voltou no Juventude sucedendo o Thiago Carpini e fez um grande Campeonato Gaúcho, eliminou o Inter, chegou na final, perdeu para o Grêmio só o último jogo e começou empatando com o Criciúma esse Brasileirão, vai agora receber o Corinthians em casa. É um time muito físico, muito competitivo e muito difícil de superar. O Grêmio conseguiu no segundo tempo, no primeiro tempo ele consegue uma virada no finalzinho do primeiro tempo ali, sai perdendo, vira o jogo no primeiro tempo, faz um terceiro no segundo para ser o campeão gaúcho, mas foi difícil porque o Roger monta muito bem suas equipes e ele tem alguns jogadores, cara, que são muito difíceis de ultrapassar. Tem alguns desfalques, o Edson Carioca, que é um cara que foi muito bem atacando ali pelo lado esquerdo, muita força física, recompõe, marca e ataca, uma loucura esse cara. E o Gilberto, o Gibagol, né, que todo mundo conhece, que também acabou sofrendo uma lesão muscular de última hora. Então, a escalação deve ter o Gabriel Vasconcelos no gol, que fez um bom Campeonato Gaúcho, o João Lucas, aquele lateral que veio do Santos, o Rodrigo San, que a gente conhece muito bem aqui do interior de São Paulo, já jogou em várias equipes, muito forte fisicamente. O Zé Marcos também na defesa, fez um gol
na final contra o Inter, na semifinal, na verdade, né? O Grêmio estava tentando contratá-lo. E o Gabriel Inocêncio, lateral esquerdo, aquele ex-Água Santa. No meio-campo, o Jadson corre uma barbaridade. Kaique Gonçalves, meu Deus do céu, o que esse maluco correu nos jogos contra o Inter e contra o Grêmio. Marca um pitbull, assim, corre o campo inteiro, uma loucura. Aí Lucas Barbosa e Nenê. O Lucas Barbosa ex-Santos, né? O Nenê a gente conhece, enfim, tá na provável escalação para o time titular, o jogo em casa, o Roger tá com alguns desfalques. Na frente o Jean Carlos, que é um meia atacante, né, também motorzinho, distribui o jogo e tudo mais, e o Eric Farias, que é bem rápido, ou seja, um time sem centroavante diante das ausências que tem o Roger Machado. Essa deve ser a provável escalação. Temperatura baixa, um time que corre, que marca, que vai em busca da sua primeira vitória, né? Empatou com o Criciúma na estreia. Da mesma forma o Corinthians, que também empatou com o Atlético em casa e agora vai em busca de vencer esse jogo do Juventude. Eles não vão disputar a mesma coisa, o Juventude vai primeiramente disputar a permanência na Série A e o Corinthians eu imagino que, enfim, se crescer durante a competição pode brigar por uma vaga na Libertadores. Então a gente está falando de prateleiras diferentes, mas nesses jogos tem que se impor. Tem que buscar pontos, tem que buscar uma vitória, tem que fazer o diferente, tentar surpreender. O Corinthians tem uma boa equipe e pode muito bem sair com um resultado positivo, mas vai ter que jogar mais, evidentemente, do que jogou contra a equipe do Galo. O que vocês acham? Comentem aqui. Inscreva-se no canal, estou aguardando a sua inscrição. Muito obrigado para todo mundo que está se inscrevendo. E eu volto na próxima e depois do jogo tem live aqui no canal. Até a próxima. Tchau!